Na verdade, o que ele significa? Ele vem do grego apocalipsis, que significa revelação, ou ação de descobrir, ou seja, né? E a gente chama de escatologia o estudo do final dos tempos, né? Que é praticamente o estudo sobre o livro do Apocalipse. Não sou nenhum expert nisso, fiz um curso de escatologia, estou aprendendo ainda, a gente tem que buscar todos os dias, aprender todos os dias. Mas nós vamos tentar trazer para vocês ao longo de algumas quartas-feiras esse assunto que eu acho que nunca foi tão importante se falar dele como nos tempos que a gente está vivendo. Ontem ainda eu estava estudando um pouco a respeito do Apocalipse e coincidentemente eu vi um vídeo que fala o quão eminente é a volta de Cristo por tudo que está acontecendo. Esse vídeo que eu vi relatava algumas profecias que já se cumpriram, né? Profecias de Daniel, de Ezequiel, e a última, né? Que mostra que realmente tudo está apontando para a volta de Cristo. Hoje em Jerusalém, houve recentemente uma reunião de grandes autoridades judaicas, e eles já deixaram tudo preparado, porque eles creem na vinda do Messias. Nós esperamos o Messias pela segunda vez, a segunda vinda de Cristo, a qual ele vai levar a sua igreja, ele vai vir nos buscar. Porém, alguns judeus ortodoxos, eles ainda creem na vinda de Cristo, na primeira vinda de Cristo como Messias, que para nós será a vinda do Anticristo. E eles já prepararam tudo. Eles já separaram as vestes sacerdotais. Eles já separaram o altar de bronze, o altar do holocausto. Eles já separaram o menorá, que é o candelabro de ouro. Está tudo preparado. Ou seja, tudo aponta para a volta de Cristo. Nunca foi tão eminente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a gente sentiu no nosso coração a necessidade de trazer esse estudo para vocês, para que a gente possa entender, né? Porque o Apocalipse, na minha concepção, nada mais é do que o desfecho do plano de Deus para o ser humano. O plano que ele começou lá no Jardim do Éden. E no Apocalipse a gente pode ter certeza que é o desfecho, que é a finalização desse plano que Deus traçou para nós. Amém? Amém. Então a gente sabe que o Apocalipse foi dado a revelação do Apocalipse ao apóstolo João, né? Que era um dos 3 discípulos mais íntimos de Jesus. Eu creio dentro de mim que talvez, ou com certeza, né, pelo fato de ele ter recebido essa revelação, que ele era o mais íntimo. Porque nós sabemos que Pedro foi um grande homem de Deus, foi o fundador da igreja primitiva, né, teve um papel importantíssimo. Tiago também foi um dos primeiros mártires, um dos primeiros apóstolos a ser morto à espada por Herodes, né, quando começou a perseguição realmente aos cristãos. Mas eu vejo que João, ele tinha algo a mais com Jesus. Eu creio que dos 3 que eram os mais íntimos de Cristo, ele ainda era um pouquinho mais. Tanto que a Bíblia mesmo vai dizer que nem a morte conseguia tragar João. Ele foi jogado num caldeirão de óleo fervente e não morreu. Então eu creio que realmente Deus preparou João para que em determinado momento ele recebesse essa revelação. Só que a gente vai ver algumas coisas, como eu falei, faladas simbolicamente, porque são coisas que acontecem hoje. E João, há mais de 2000 anos atrás, não teria a mesma visão do que nós temos hoje. Vamos supor, quando João fala no livro do Apocalipse de um gafanhoto com asas de águias, de asas de aço, ele estava se referindo a um avião, eu creio, porque Naquela época ele ia ter aquela visão, ele não ia
discernir que aquilo era um avião. Então ele descreveu aquilo como ele entendeu, né? E existem mais algumas coisas. Então, para que a gente comece a estudar realmente o livro do Apocalipse, nós vamos ler o capítulo de número 1, tá? Apocalipse, quem tem Bíblia, quiser me acompanhar. Apocalipse, capítulo de número 1. E a palavra do Senhor diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e para seu Pai. A Ele a glória, o poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, também sou irmão e companheiro na aflição, no reino, na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito, e no dia do Senhor ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, e dizia: o que vês, escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, e a Sardes e Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingidos pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como uma voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vive e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Amém? Amém. Aleluia. Então, amados, para que a gente comece a entender esse livro tão complexo, eu separei aqui alguns símbolos que ao longo do livro a gente vai se deparar com eles. Então, quando a gente ouvir, quando a gente falar desses símbolos, nós já vamos entender do que nós estamos falando. Por exemplo, animal no Apocalipse significa rei ou reino. Então, quando a Bíblia falar, o Apocalipse falar de animal, ela está se referindo a um rei ou a um reino. A mulher, quando o Apocalipse fala em mulher, ele se refere à igreja.
Então, mulher no Apocalipse é a igreja. Água são povos. Então, nós acabamos de ler aqui que a sua voz era como a voz de muitas águas, ou seja, a voz de muitos povos, de muita gente, uma voz forte, uma voz estrondosa. Um dia é como um ano. Ventos significam guerras. Os chifres, poder, rei ou reino. Tempos são anos. Dragão significa o diabo, Satanás. Cordeiro se refere a Jesus Cristo. Cauda se refere ao falso profeta. E estrela são os mensageiros. Tá? Então, quando nós nos depararmos com essas simbologias no livro de Apocalipse, nós estamos falando dessas coisas, e não muitas vezes do que a palavra apresenta realmente no texto. Amém? Amém. Então, o capítulo 1 de Apocalipse, 1 e 3, vai dizer assim, revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, assim, João recebeu uma revelação, certo? Mas para quem era essa revelação? A quem era direcionado? Deus deu a revelação a Jesus Cristo, e através do seu anjo notificou a João, entregou a mensagem a João. E para quem? Para que fosse entregue aos seus servos. Servo quem é? Servo é aquele que serve. Então nós somos servos, porque nós servimos ao Senhor, nós servimos a Cristo. Então, automaticamente a revelação do Apocalipse que foi dada a João, ela é direcionada a nós, que somos servos de Cristo. A Bíblia é clara em dizer que o Apocalipse foi revelado a João para que ele escrevesse as 7 igrejas que estavam na Ásia. E as 7 igrejas, ela representa os tempos da igreja, tá? Desde o início da fundação da igreja propriamente dita. E serve para nós hoje, porque a Bíblia ela é viva. Então fica claro aqui que a revelação que foi dada a João é direcionada a nós hoje. E vocês vão ver no decorrer do estudo, a partir do próximo estudo, a gente já vai começar a falar sobre a carta às 7 igrejas. E cada uma tem um significado e se identifica muito com o que nós vivemos hoje dentro das igrejas. Então não tem como nós dizermos que o Apocalipse foi uma revelação para as igrejas daquela época. Tá? Uma revelação sobre o quê? Uma revelação sobre aquilo que há de vir. As coisas que muitas já aconteceram, algumas que estão acontecendo e algumas que ainda estão por vir. Né? João ele tinha 85 anos de idade quando ele foi levado para a ilha de Patmos, que é onde ele recebeu a revelação do Apocalipse. Patmos era uma ilha que era usada na época como uma prisão de segurança máxima, a gente pode dizer assim. E só os bandidos, só os malfeitores da pior espécie eram levados para essa ilha. E como eles já haviam tentado matar João e não conseguiram, como eu falei anteriormente, até jogar ele no caldeirão de óleo fervente eles tentaram e ele não morreu. Então, com a intenção de que ele não incomodasse mais, o que fizeram? Prenderam João e levaram lá para a ilha de Patmos. Né? E diz que naquela época era só gente da pior espécie que estava naquele lugar. E foi lá que Deus se revelou a João, que Jesus Cristo se revelou a João, para que ele tivesse essa visão do Apocalipse. Né? Apocalipse 1 e 9
vai dizer assim, ó, eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, ele foi levado para lá como uma forma de calar a boca de João, né? Porque ele estava proclamando a palavra de Deus naquela época, né? Ela era uma prisão romana, na verdade. Hoje, ainda na ilha de Patmos, existe uma igreja lá naquele lugar, que foi construída lá bem na localização onde era a masmorra lá, né? Então Apocalipse 1:3 vai dizer assim, ó, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Então aqui a gente vê a confirmação, né, da Trindade de Deus saudando o povo. Porque aqui, e na sequência ele vai falar o quê? Dos 7 espíritos que estão diante do trono. E a gente sabe que o número 7 na Bíblia, ele é profético, e ele representa a perfeição divina, né? E aqui, o 7 no Apocalipse, ele é usado de uma maneira simbólica. Ele fala o quê? De 7 espíritos. E alguns estudiosos, eles defendem que quando se fala aqui dos 7 espíritos, eles estão falando do Espírito Santo de Deus, o que habita no meio de nós hoje. Então, eles defendem que os 7 espíritos são, na verdade, o Espírito Santo. Outros estudiosos, historiadores, dizem que os 7 espíritos são 7 anjos que estavam amando de Deus, que cumpriam as ordens de Deus, né? Mas a hipótese mais aceita é que os 7 espíritos realmente simbolizem o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. 1:7 vai dizer assim, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ou seja, a Bíblia é clara quando diz que quando Cristo voltar, todo olho verá. E aí esses dias ainda, eu estava debatendo isso com o Miguel, no carro, o Miguelzinho. E daí ele estava dizendo assim, papai, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo mundo vai ver, todo olho verá. E como é que vai ser isso, né? Só que hoje a gente entende, com a tecnologia que a gente tem, não quer dizer que ele vai aparecer num local onde toda a humanidade vai ver. Só que hoje a velocidade das redes sociais, da internet, ela é tão grande que um acontecimento acaba de ocorrer lá do outro lado do mundo e em segundos a gente está sabendo aqui. Porque a internet, as redes sociais é muito rápido. Então eu creio que quando fala que a volta de Cristo todo olho verá, não quer dizer que nós todos vejamos ele descer, mas sim que vai ser tão rápido, vai percorrer o globo terrestre tão rápido, né, que todos nós vamos ver, mas não da forma que nós vamos achar que ver. Não te desespera, Marquinhos. Amém, gente? Amém. Então, a gente tem que ter em mente que vai ser algo muito rápido. A Bíblia fala que vai ser algo muito rápido, só que todo o olho verá. E que quando ele vier, até mesmo aquele que os transpassaram, ou seja, aqueles que de alguma forma tiveram um envolvimento na morte de Cristo, literalmente falando, aquele soldado que pegou a lança e transpassou Jesus, aqueles que armaram contra Jesus, aqueles que condenaram Jesus, vão ser ressuscitados para que possam ser julgados. Vocês já imaginaram esse momento? Então, todos aqueles que morreram sem Cristo, eles vão ser ressuscitados para serem julgados. E ai daquele que morreu sem Cristo. Por isso que hoje
eu falo por mim, mas eu creio que é quase geral, que nas nossas orações existe alguém da nossa família, ou alguém que a gente preza, que a gente quer bem, que a gente ora para que seja alcançado por Cristo antes que a volta dele ocorra. Porque nós sabemos, e é bíblico, que depois que nós morremos, se nós morrermos sem Cristo, nós só vamos ressuscitar quando Ele voltar para ser julgados. E se nós morrermos sem Ele, infelizmente, o nosso destino vai ser a condenação eterna. Por isso que nós temos que buscar, e nós temos que internalizar que a volta dele está muito próxima. Eu tenho tido sonhos frequentes com a volta de Cristo. E em todos os sonhos, a maioria de vocês aqui está. Só que nós estamos dentro de um local e nós contemplamos temporais terríveis se formando, ventos, demônios se levantando. Só que onde nós estamos protegidos. E nós sabemos que quando um sonho é espiritual, a gente consegue discernir, porque ele fica nos incomodando, ele fica dentro da gente, assim como quando o Espírito Santo fala conosco mesmo. Então nós temos que realmente estar preparados, porque a volta dele está muito próxima, mas muito próxima mesmo. E Jesus, na verdade, Deus ele faz uma promessa maravilhosa, né? Para aquele que estiver debaixo da graça de Deus e estiver nessa terra quando Ele voltar. A Bíblia vai dizer que esses não experimentarão a morte. Vocês já imaginaram o privilégio? Quantas pessoas na Bíblia inteira que a Bíblia menciona que não experimentaram a morte? Eu sei que são muito poucos. Elias, Enoque, tem mais um, mas alguns defendem que João também não passou pela morte. Sim, exatamente. O presbítero Diego aqui falou uma coisa. Alguns estudiosos defendem que João também não experimentou a morte, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que vocês já imaginaram, né, que gloriosa visão ver Jesus Cristo voltar e nós temos o privilégio de sermos levados com Ele, né, termos o nosso corpo glorificado e subirmos ao céu com Ele. E é por isso que nós temos que buscar juntos e buscar um pelos outros, porque vocês já imaginaram eu subir e a minha esposa ficar, ou vice-versa? Eu subi e ver que meus familiares ficaram. Então é busca, queridos. É busca. E a nossa salvação é algo diário, como nós já vemos falando aqui. Olha só, Apocalipse 1:9, João vai dizer, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, João aqui está dizendo que ele era humano igual a nós, que ele sofria perseguição, que ele sofria provações, privações, porque queira ou não, ele estava jogado numa ilha que as condições deviam ser muito precárias. E ele teve o privilégio de receber a revelação do livro do Apocalipse, algo que veio diretamente do trono de Deus. Mas aí eu volto lá atrás, quando nós analisamos a vida de João e nós vemos quem ele era e quem ele se tornou. João era um pescador que Jesus Cristo passou lá e disse assim, quer seguir? Vem. Vocês são pescadores, eu vou fazer vocês pescadores de homens. E João, ele era conhecido como o filho do trovão, de tão irado que ele era. Eu imagino que se passasse por João e desse um bom dia, ele era capaz de dançar.
Porque a Bíblia relata que ele era muito impetuoso, que ele era muito irado. Só que Deus transformou tanto a vida de João, que depois ele passou a ser chamado do discípulo, o apóstolo do amor. Olha o que Cristo faz na nossa vida. Olha o que Cristo faz dentro de nós quando nós nos rendemos a Ele. Esses dias eu ainda estava comentando, né, com a pastora, e tinha mais alguém, eu não sei se era o Cristiano e a Bia, de realmente como é que eu era antes de me converter. Eu era uma pessoa muito fria, eu era um Joãozinho da vida. Eu era um cara muito irado, muito explosivo. Me preocupava somente comigo. Só que hoje, às vezes, eu olho para mim e as coisas que eu relevo, a forma com que eu consigo lidar com as situações hoje, eu vejo que somente Cristo para fazer isso na minha vida. Eu creio que esse foi o processo que João teve. De uma pessoa intempestuosa, de uma pessoa irada, conhecida como filho do trovão. Ele era chamado de Boanerges, que na verdade, traduzido, significava filho do trovão. Passou a ser chamado o apóstolo do amor, aquele que recostava a cabeça no peito de Cristo. Então, quando nós nos abrimos para a transformação de Cristo realmente, nós somos transformados. E essa é a única forma, essa é a única maneira que nós vamos ter de alcançar a eternidade com Cristo quando Ele voltar. Estando nós aqui ainda, ou já temos partido, porque daí a Bíblia vai dizer que nós também, aqueles que morreram com Cristo, também serão ressuscitados e receberão um corpo glorificado. Aleluia. E vão morar no céu com o Pai. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa mais maravilhosa que essa, né? E aí no capítulo 10, João vai dizer que ele foi arrebatado. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Com certeza João ele teve um arrebatamento de sentidos, porque a Bíblia fala que nem um ser humano suportaria ver a face de Deus, ver a face de Cristo. Né? Então ele teve um arrebatamento de sentido. E no versículo 10 a 14 vai dizer: eu vi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. João ele viveu com Jesus durante muito tempo, tinha intimidade, tinha relacionamento com Deus. E só que a Bíblia vai dizer que quando ele se vira, ele não reconhece, porque na verdade Jesus Cristo já estava no corpo glorificado, que é o mesmo corpo que nós receberemos quando nós formos para a glória. Então João não reconheceu que era Jesus, e nem tampouco a sua voz, porque ela mudou. Ela estava com uma voz de poder, né? Uma voz realmente diferente. E aí ele vai dizer que vê 7 castiçais, e esses 7 castiçais representavam as 7 igrejas da Ásia na época. E Apocalipse 1:20 vai dizer: o mistério dos 7 castiçais de ouro que viste são as 7 igrejas, né? João vai dizer que quando ele se vira, ele vê 7 castiçais de ouro, e no meio deles um em especial, que era na verdade quem? Jesus Cristo, né? E aí Jesus vai dizer para João: olha, tudo que tu vê agora,
escreve num livro, direcionado para quem? Para as 7 igrejas que estão na Ásia, que eram as 7 igrejas da época, né? E a gente já falou aqui, daí ele menciona, né, como uma voz de muitas águas, ou seja, uma voz de grande multidão. E no versículo 16 ele vai dizer: ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os mensageiros. E quem são os mensageiros? São os anjos da igreja, ou seja, para nós hoje, somos nós, os pastores, líderes, e assim como vocês, que são o quê? Mensageiros, porta-voz da palavra de Deus. E aí, nós sentimos o peso da responsabilidade de pregar a palavra de Deus realmente como ela é. Porque Deus confiou a nós o encargo de ser porta-voz da palavra dele. E a Bíblia diz: ai daquele que mudar uma vírgula daquilo que está na palavra de Deus. Por isso, o temor que nós temos de pisar os nossos pés nesse lugar aqui. Porque tudo que nós falamos aqui, nós estamos direcionando a almas, direcionando a vidas. E assim como nós podemos trazer alguém para perto de Cristo, nós podemos expulsar daqui de dentro e jogar elas no inferno. Então a responsabilidade que nós temos é grande, porque nós somos os responsáveis, somos os porta-vozes da palavra de Cristo. E aí a Bíblia vai dizer que da boca daquele ser que João vê, sai uma espada de 2 gumes, né? E a representação é clara. A espada que sai da boca de Cristo é a palavra, é a Bíblia. Hebreus 4:12 vai dizer assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. A palavra de Deus, ela fala conosco de uma forma que ela nos moe, ela nos esmiuça, porque ela vai lá no íntimo do nosso ser. E se tem uma coisa que Deus sabe, é como falar com a gente. Quando nós estamos naquele momento em que nós achamos que é o nosso limite, e nós dizemos assim, ó Pai, eu não consigo mais. É o momento em que Ele usa para falar conosco. Porque Ele não dá nada a mais para nós do que a gente possa suportar. E no momento que Ele vê que a gente realmente está angustiado, está quebrantado, que a gente não aguenta mais, Ele de uma forma ou de outra, Ele vai usar a palavra de Deus para falar conosco. Ele vai usar alguém, muitas vezes o mais improvável que seja, mas Ele vai falar conosco. Porque o amor que Ele tem por nós é tão grande que não tem como Ele nos deixar sem resposta. Nós vamos pular um pouco aqui, essa introdução aqui, nós vamos entrar aqui na primeira carta à igreja, para nós não tomar muito tempo, eu vou ver se eu consigo com o tempo que a gente tem. Se o Luiz puder colocar lá, tem uma imagem lá que é da igreja de Éfeso. Essa é a imagem do Apocalipse. Essas aí são as ruínas, na verdade, da cidade de Éfeso, da antiga Éfeso. Nos capítulos 2 e 3, né, a Bíblia vai relatar o que Jesus Cristo falou às 7 igrejas. E a primeira delas é Éfeso, né? Então, Jesus vai trazer uma série de elogios, de censuras, de exortações, de advertências, de promessas,
né? Assim como ele faz até hoje. Então as ruínas de Éfeso, elas ficam na Turquia e estão localizadas na cidade de Selçuk, é um distrito perto de Izmir, 680 quilômetros de distância da cidade de Istambul. Tá? E por muito tempo, ela foi a segunda cidade mais importante do Império Romano. Quase 300 mil pessoas moravam em Éfeso naquela época. Então, era bastante grande. Éfeso tinha um teatro enorme, muito grande, era muito famoso na época e tinha capacidade para mais de 25 mil pessoas. Então, Éfeso realmente era uma cidade bastante grande. Era considerada, na verdade, na época, a segunda cidade, a maior cidade do Império Romano, né? E por ali passaram Paulo, João, e dizem que João permaneceu até em Éfeso durante algum tempo, quando ele ainda acompanhava Maria, que era a mãe de Jesus. Porque quando Jesus foi crucificado, uma das poucas palavras que ele falou na cruz, algumas foram direcionadas a João. Quando ele chamou João e disse assim, essa é a tua mãe, mulher, esse é teu filho. Ou seja, Jesus Cristo estava dizendo, a partir de agora eu não consigo mais cuidar da minha mãe como homem, como alguém aqui na terra. Então ele incumbiu essa função a João, né? E ali perto de Éfeso também, aí depois de um tempo foi construída uma catedral católica em homenagem a Maria, né? Que a gente sabe que eles têm bastante isso, né? Da questão de Maria, né? Então a primeira igreja dedicada a Maria foi feita lá em Éfeso, né? E a gente nota que, ao terminar o conteúdo de cada carta, Jesus dizia, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o mesmo que Cristo diz para nós hoje, assim, olha, quem tem ouvido, ouça o que eu tenho falado, o que tem sido pregado, o que tem sido anunciado. Glória a Deus. O período que foi relacionado à igreja de Éfeso vai do ano 31 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. E a palavra Éfeso significa, no grego, desejável. Tá? E essa palavra ela descreve, na verdade, o caráter, né, e as condições espirituais dessa igreja naquela época. Ela foi fundada diretamente pelos apóstolos de Cristo e era uma igreja fundada nos princípios fundamentais da doutrina que Cristo deixou, né? E possuía um poder do Espírito Santo imenso, muito grande mesmo. E Deus deu um poderoso testemunho em favor de Éfeso, né? E as obras missionárias de Éfeso eram muito grandes. O trabalho dessa igreja era muito voltado ao pregar o Evangelho mesmo, né? E disseminar o Evangelho. E no versículo 1 do capítulo 2, a Bíblia vai dizer assim, o anjo da igreja de Éfeso escreve, isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então a gente sabe que anjos são os mensageiros, né? As 7 estrelas, os emissários das 7 igrejas, e os 7 candeeiros, as 7 igrejas. E Jesus faz menção aqui sobre ele mesmo, como sendo o autor das mensagens que João escreveu. No versículo 2 ele vai dizer assim, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e o que não pode suportar os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e o achastes mentirosos.
Então Jesus Cristo vai começar assim, ó, eu sei as tuas obras. Jesus Cristo começa com um elogio e ao mesmo tempo uma advertência, diz, olha, eu sei o que vocês estão fazendo, eu conheço o coração de vocês, eu sei a conduta de vocês, né? E ele dá como se fosse um incentivo à igreja de Éfeso a continuar no caminho das boas obras, né? Porque nada passa desapercebido por Cristo. Eu posso enganar o presbítero Diego, posso enganar o irmão Júnior, o irmão Rosane, posso falar um monte de coisa para eles e eles vão acreditar em mim. Agora, a Deus eu não consigo enganar, porque Ele conhece o íntimo do meu coração. As palavras que saem da minha boca são palavras lançadas ao vento. Agora, o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. Assim como a gente pode pegar como exemplo Ananias e Safira no início da igreja primitiva, e venderam a propriedade, eles não precisavam nem ter vendido, porque não pediram para eles fazer, mas eles foram lá, venderam, reteram parte do dinheiro e foram até Pedro para entregar o dinheiro. Só que Deus revelou a Pedro o que tinha acontecido com ele, e por causa disso eles morreram ali na hora, caíram e morreram ali. Então assim, se eles podiam enganar Pedro, dizendo que o valor que eles tinham vendido as propriedades era aquele, mas a Deus eles não enganaram, e Deus revelou a Pedro o que havia acontecido, né? Só que Jesus aqui, ele aprova a perseverança daqueles que criam no nome de Jesus, e elogiava por eles tentar manter aquela doutrina, né, que era boa aos olhos de Deus, né? No versículo 3 vai dizer: tens perseverança por causa do meu nome, e por causa do meu nome sofrestes e não desfalecestes. A igreja naquela época ela era muito perseguida. Foi a época, eu acho, uma das maiores perseguições da igreja de Cristo. Se bem que hoje não está muito diferente. A gente tem visto a Palestina lá, né, lá aqueles lados lá, eles estão indo nas portas das casas das pessoas que são cristãs, examinam o celular, e se a pessoa tiver uma Bíblia baixada no celular, eles executam na hora. Se a pessoa for pega mesmo professando a fé em Cristo, é executada no mesmo momento. E daqui para frente a gente tem que ter no nosso coração que a gente vai começar a ser perseguido. E quando eu falo perseguido, não é só criticado como nós somos hoje, muitas vezes. Ah, lá vai o crente, lá vai o santarrão, lá vai isso, lá vai aquilo. Não, é perseguição mesmo. Só que Jesus Cristo fala que aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Aleluia. E Éfeso na época ela era marcada porque foi bem na época do imperador Nero, que foi considerado um dos piores governadores, né, que acabou botando fogo em Roma e acabou se suicidando depois. E Nero ele era muito intolerante contra o cristianismo. Ele considerava a religião cristã ameaçadora, né? uma doutrina falsa. Ele se sentia ameaçado pela doutrina cristã, né? E durante o reinado de Nero, os cristãos foram muito perseguidos, torturados, mortos, né? E ele fez uma verdadeira chacina, né? E há estudos que dizem que o número 666, que hoje as pessoas atribuem ao número da besta, era um código para se referir a Nero. Quando eles usavam esse número 666, eles estavam se referindo a Nero na época, né? E ele hoje é associado ao número da besta, né? Ao número do anticristo.
Só que na igreja de Éfeso, embora os cristãos fossem perseguidos, eles eram muito pacientes e conformados com a perseguição que eles seguiam, que eles sofriam na época. E eles não desfaleciam, por isso eles continuavam, eles lutavam mesmo diante das perseguições, eles continuavam a fazer o seu trabalho. E Éfeso, na época, ele foi considerado o maior período de crescimento, de evangelismo daquela época, né? Os apóstolos naquela época, eles percorreram os 4 cantos da Ásia, pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, né? E isso agradava a Jesus Cristo. E hoje nós, considerados como igreja, nós tomamos isso como algo que nós temos que ter no nosso dia a dia também. Que Cristo se agrada da perseverança. E a perseverança em tudo, na nossa vida cotidiana, na nossa vida social, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, principalmente. Porque nós temos que ter perseverança. Se nós queremos, no final de tudo, estar com Cristo, nós precisamos ser perseverantes. Hoje foi um dia, e se fosse pela vontade da minha carne, eu não estaria aqui. Eu e o Cristiano hoje trabalhamos junto e ele sabe como é que foi o final do meu dia. Tanto que a pastora não pôde estar aqui. Então, se fosse pela vontade da minha carne, eu não teria saído da minha casa. Mas algo me traz até aqui, porque eu sei que essa é a minha missão. Eu sei que preciso perseverar nisso. Eu sei que se Deus me tirou lá da minha casa e trouxe para cá hoje, é porque Ele, de alguma forma, Ele queria falar com alguém. Aleluia. Então hoje nós estamos numa parte de um estudo que muitas vezes pode parecer até meio maçante, mas é importante para a gente poder entender o restante do que a gente vai trazer aqui, né? E aqui Deus, na verdade, Jesus, quando se refere a Éfeso, ele começa elogiando. E praticamente todas as igrejas ele acha algo de bom onde ele elogia, mas depois ele vai lá e traz uma exortação para que a igreja acorde. Então ele vai dizer lá assim, ó, no versículo 5: lembra-te de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, e se não te arrependeres. Ou seja, aqui Jesus Cristo traz uma advertência. Aqui ele está falando o quê? Da perda do primeiro amor. Porque se a gente for lá para o início, a gente vai ver que a igreja de Éfeso, ela continuava fazendo as obras, ela continuava perseverando. Só que eles tinham deixado esfriar a alma. Então Jesus fala o quê? Ó, lembra-te de onde caístes. Ou seja, volta lá para o teu primeiro amor. Começa a fazer as coisas como tu fazia lá no início. Eu tenho uma mensagem preparada sobre isso para pregar no culto de ceia. E a gente vai trabalhar mais em cima disso. Mas aqui, Cristo está realmente falando assim, ó, te arrepende. Ou seja, tu deixou de fazer da forma que tu estava fazendo. Tu continua fazendo, mas não com a mesma intensidade. E é essa mornidão que a gente tem que afastar das nossas vidas. É essa forma de pensar, essa forma de levar a obra de Cristo que nós temos que deixar de lado, né? No versículo 6 ele vai dizer assim, para nós finalizar: tens, porém, até o favor que odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas naquela época era uma seita fundada por Nicolau de Antioquia, que pregava um monte de heresia, um monte de coisa contrário àquilo que a palavra, o Evangelho de Cristo pregava. Então aqui Jesus ressalta um ponto positivo na igreja de Éfeso. Olha, vocês não aceitam
a doutrina dos nicolaítas, uma doutrina que eu também abomino, né? Que eram pessoas que se diziam cristãs, mas consideravam normal o adultério, as práticas sodomitas, enfim, eles eram bastante deturpados. E era uma das seitas que existiam na época da igreja de Éfeso também. Amém? Amém. Então assim, nós não temos mais tempo, tá? Então vamos nos colocar de pé, mas vamos